Olá pessoal, vamos dar início agora ao nosso módulo 3 e nesse módulo eu vou falar com vocês sobre o afastamento preventivo daquele servidor público que está sendo acusado de cometer algum tipo de infração. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o inquérito, as providências iniciais, a questão da comunicação processual e também sobre os meios e as finalidades das provas dentro desse PAD, certinho? Vamos iniciar então a nossa aula. Aula 1. Na aula 1 vai abranger esses dois tópicos, tá? O afastamento preventivo, eu já falei com vocês em aulas anteriores rapidamente, mas agora eu quero falar que esse afastamento ele está previsto no artigo 147 da Lei 8.112 e ele serve como uma medida cautelar, né, a fim de que o servidor não venha influenciar, interferir, né, no ambiente de trabalho se ele permanecer no cargo ou na função. Então, o presidente da comissão, juntamente com a comissão, eles têm essa prerrogativa de pedir, né, o afastamento preventivo, de determinar o afastamento preventivo desse agente público, para que se proceda à questão das diligências, de colher as provas e arrolar as testemunhas e tudo mais, né? Dependendo da posição desse servidor público, ele poderia sim influenciar e acabar interferindo de forma que poderia prejudicar nessas diligências iniciais da questão, né, de averiguação dos fatos. O parágrafo único, ele fala sobre a questão, né, fala também no artigo 147 que o prazo é de 60 dias, né, e pode ser prorrogado por igual período. Mas atenção, né? Você pode verificar, ele vai ser afastado, mas ele vai continuar recebendo o salário dele. Sim, até porque esse afastamento, ele não é configurado uma punição, né? Não se pode punir um servidor sem antes dar o direito de defesa a ele. Não existe um PAD propriamente dito, é apenas a instrução inicial desse processo, a questão de verificar a elucidação dos fatos, a veracidade dos fatos, pronto. Então, ele pode ser afastado até por 120 dias. Ele vai continuar recebendo direitinho, porque isso não é uma punição. Ele somente foi afastado para averiguação dos fatos. E, decorrido esse prazo, ele vai voltar, independente da comissão ter concluído os trabalhos ou não, certinho? Esse é o prazo previsto na lei, ok? Ele não vai ter prejuízo da remuneração, como eu falei a vocês. Né? Eu só coloquei isso aqui, se você quiser anotar, está especificado aqui o artigo, o prazo, que é 60 dias prorrogável, a competência, que é também da comissão, né, do presidente da comissão. E interessante verificar que esse afastamento, ele não se confunde com afastamento judicial, né? Se for um afastamento judicial, aí sim tem um outro caráter, porque é a justiça que está mandando e dependendo da fundamentação, ele pode sim ficar sem receber o salário dele, mas nesse primeiro caso, não. Isso aqui é só mesmo para a instrução do processo probatório, que é o PAD, certo? Vou dar continuidade falando um pouquinho sobre o inquérito. Eu já falei também em aulas anteriores que existe, depois de formalizada a comissão, né, essa comissão ela vai se instaurar, né, a questão dos atos que precisam ser feitos até chegar no relatório final. Então, tem que ser feito o inquérito inicial, né, tomar as providências, a ata, a citação, a questão da intimação desse servidor e a notificação prévia. Vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas modalidades, tá bom? A notificação prévia, ela é o aviso ao acusado, né, de que contra ele existe um PAD, né, especificando os fatos e o local onde está, né, instalado a comissão do PAD. Se possível, também vai enviar cópia desse processo ao agente que está sendo acusado. A intimação, ela dá ciência a esse servidor acusado, né, ou ao seu procurador, dos fatos processuais que já foram praticados no decorrer desse processo, até mesmo para ele poder, né, analisar os documentos e se defender em cima daqueles atos, tá bem? Então, ele utiliza também para convocação de testemunha, para prestar depoimento ou esclarecimento, para poder fazer, né, tirar as dúvidas necessárias e colher o depoimento dessas testemunhas, usa-se de intimação, ok? Mas essa intimação, atenção, ela é 3 dias úteis antes desse dia que foi determinado para colher esse depoimento, ok? Tem que ser 3 dias úteis ao acusado e às testemunhas também. A citação é para o acusado. Quando é para ele apresentar a defesa dele escrita, né, depende do prazo. Eu já falei também do prazo e vou falar mais adiante. Tem o prazo de 10 dias, quando é uma pessoa só, o prazo de 15 dias e o prazo de 20 dias, quando são mais de 2 servidores, ok?
Aí aqui eu só coloquei aqui a questão da lei que regula, né? A lei 9784 de 99 que regula toda essa modalidade de intimação, de citação, e é no artigo 26, parágrafo 2º até o artigo 41, ok? E também tem outros atos também que a lei regula, que fala que o prazo é 5 dias, dependendo da situação desse acusado, certo? O atendimento à intimação para a oitiva ela é obrigatória, tanto para o particular quanto para o servidor público. Este servidor público, no caso, ele tem o dever funcional de comparecer. E a intimação precisa ser comunicada ao seu superior hierárquico, até para ele poder, caso ele esteja trabalhando, liberar ele, né, estar ciente de que naquele dia e horário estará sendo intimado para se apresentar para prestar esclarecimento, ok? Aqui é a súmula 5 do STF, que fala sobre a questão do advogado. Eu já falei também que não existe a obrigatoriedade de advogado no PAD, né? Não gera nulidade do processo se não houver o advogado. Mas eu não quero falar disso porque eu já falei, né? Existe até uma súmula vinculante nesse sentido. Eu quero falar de quando existe o advogado, né? Se o advogado é constituído, né? Então, quais são as obrigações dele? Qual é o direito que ele tem de pegar e de se manifestar naquele processo, tá bom? Eu vou falar aqui, olha, o advogado possui a prerrogativa de acesso aos autos, né? Aos processos de investigação disciplinares para poder se manifestar no que tange o contraditório, certo? Tanto o processo julgado já, né? Concluso e já julgado, quanto o processo em andamento na fase inicial. No caso dos procedimentos investigativos do curso, o acesso é deferido ainda que não tenha havido a notificação do servidor, certo? Contanto que já haja no processo de identificação de pessoas envolvidas, ok? Aí tem aqui a questão da limitação do acesso, tá? Necessidade de procuração, ele precisa de uma necessidade da procuração desse servidor, desse agente. Ele precisa da obrigação do pagamento pelas cópias, se vai tirar cópias do processo para levar para casa para analisar, tem que pagar essas cópias individuais, tá? A repartição não tem obrigação de tirar cópias para ele. A possibilidade negativa de acesso a documentos ainda não juntado aos autos. Se esses documentos não estão juntados, primeiro junta-se aos autos, depois dá vista ao advogado, até para não ter nenhum tipo de problema, de tentar, né, manipulação de documentos, essa questão de falsificação e tudo mais, certo? As diligências. Quando é que vão ocorrer essas diligências? Essas diligências elas será necessária, né, para a coleta de dados que venha realmente comprovar, né, os fatos. Então, diligências os fatos, as ocorrências, né, que você vai intimar a testemunha, você vai buscar determinado documento, são aquele que a gente chama no dia a dia, aquele corre-corre para a gente poder elucidar os fatos para ver se de fato aconteceu, a autoria, a materialidade e tudo mais. Tudo que comprova realmente aquele fato. Né? Os resultados devem ser reduzidos a termo, tá? Vai ser escrito direitinho. A diligência ela tem que solicitar a realização de perícia ou assessoria técnica, caso há essa necessidade, né? E formulando quesitos ou temas que devem ser respondidos ou desenvolvidos quando o assunto demandar conhecimentos especializados. Certinho? Se houver a necessidade de analisar, de periciar algum tipo de documento, a questão, por exemplo, de documento falso. Então, o servidor provavelmente ele não tem essa técnica, que ele não tem, de repente, nem formação nessa área. Então, vai trazer alguém que tenha a formação certinha. E é imprescindível a intimação para o acusado apresentar quesitos, caso queira. Se ele quiser, ele pode apresentar quesitos também, certo? Para perícia, no caso. As testemunhas, elas estão no artigo 157 e 158 da Lei 8.112, fala um pouquinho sobre as testemunhas e a obrigação dessa pessoa que vai prestar depoimento. Né? Primeiro, ela tem que prestar um compromisso de dizer a verdade, né? E existe, no caso. Ela tem que, senão ela vai responder por falso testemunho. Então, ela presta o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade. Ainda que na prática, às vezes, nem é tão verdade em alguns casos. Mas ela presta o compromisso de dizer a verdade. Se ficar configurado que é mentira, ela vai responder por falso testemunho, certo? Até porque aqui configura a questão do artigo 342 do Código Penal. E é um crime mesmo. Então, tem o contradita da testemunha, onde pode se perguntar ao acusado ou ao seu procurador se ataca, né, ou não, o compromisso com a verdade proferido pela testemunha ou deixar o cargo da defesa alegar o incidente, tá bom? Então, depoimento oral e reduzido a termo. Tem que ser oral e aí a autoridade competente vai reduzir a termo da comissão, ok?
A ausência imotivada do acusado ou seu procurador não gera nulidade, nem impõe agendamento de outra data, desde que regularmente notificado. Isso é a súmula número 5, né, de 2008 do STF, ok? Até a próxima aula. Daqui a pouco eu vou dar continuidade, eu vou falar das finalidades da prova, certo?